nosso grupo de estudos sobre o Livro dos Espíritos, nos foi questionado sobre os corpos incorruptíveis. Foi citado o caso aqui da nossa cidade de uma pessoa que desencarnou no parto. Foi sepultada num cemitério ecológico. Desencarnou no Parto. Parto. Eu entendi quarto. No parto. Foi sepultada num cemitério ecológico que, em tese, acelera o processo de decomposição. Mas, ao abrirem, após 4 anos, encontraram o corpo preservado, sendo de uma pessoa comum, com todas as nossas dificuldades de espíritos da terceira ordem. Qual a opinião baseada nas obras do Espiritismo? Olha, esse fenômeno, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro do mecanismo dessa condição dos corpos incorruptíveis. A mumificação, né? Mumificação natural, que eles chamam. Dizem eles que determinadas pessoas trazem uma característica genética, está no corpo. Então, o que ocorre? É um fenômeno de cunho orgânico, em que as pessoas elas possuem uma característica genética em que uma substância gordurosa que elas têm, ela é, assim como a gente tem os poros que faz o suor, né? Então, sai essa substância gordurosa, que não vou lembrar agora o nome, e ela constitui uma cera. Aí esta cera se deposita sobre o corpo e impede ou dificulta, né, atrasa o fenômeno da decomposição. Existe algumas vezes um pouquinho de exagero nas pessoas, assim, o corpo estava perfeito. Às vezes o corpo não está mais perfeito, mas em vista do que deveria ter acontecido em termos de decomposição, impressionantemente não aconteceu. Então, você tem esse fenômeno, que é um fenômeno orgânico. Você tem fenômenos naturais que acontecem em regiões muito secas. Por exemplo, ali no deserto do Atacama, as múmias do Peru, a secura do lugar retira toda a umidade e, quando retira essa umidade da criatura, ela simplesmente não decompõe, ela mumifica do jeito que está. Então, essa circunstância é uma circunstância de caráter material, substância genética que promove na pessoa esse tipo de coisa. Até porque o corpo se decompor não é indicativo de falta de evolução espiritual. A gente aqui tem essa tendência, fulano não decompôs, então deve ser evoluído. Não, o cara não decompôs porque ele tem esse fenômeno, série não sei o que, é um nome lá que tem, seriático, não lembro mais, é um negócio desse tipo, depois você procura, mas é uma gordura que sai do próprio corpo. Agora, existe alguma coisa também ao lado disso, que são fenômenos espirituais, ou seja, nada determina que se eu tenho um corpo que teve uma decomposição lenta, que seja evoluído, mas se observa em algumas vezes que algumas pessoas também evoluídas têm apresentado esse tipo de característica. Aí o fenômeno já é com uma ênfase no aspecto espiritual. Eu não posso, por isso, dizer assim, olha, fulano faleceu, vamos abrir para ver como é que está, se está incorruptível mesmo, se tiver, porque ele era evoluído. Isso não vale. Mas, do ponto de vista de fenômeno, a história registra várias pessoas de um certo destaque em termos de evolução, que ao terem desencarnado, acabaram tendo uma decomposição muito mais lenta, não porque estava no Atacama, não porque estava no Egito, que usou mumificação, não por nada, porque um halo de especialidade aconteceu, e até se registra que o corpo da pessoa exalava perfumes. Então, você vê aí, na verdade, a presença de um fenômeno de caráter espiritual. Então, o que eu quero dizer aqui? Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Eu posso ter uma pessoa comum que teve seu corpo com uma decomposição mais lenta. Mas pode existir também casos que são destacáveis na história, né? A igreja está cheia de santos que passaram por isso.
em que a decomposição deles ou não aconteceu ou foi lenta demais em relação ao que deveria ter sido. A gente precisa também atentar que determinadas figuras religiosas, elas podem ter adipocere, eu acho que é esse nome, Olávio, muito obrigado. Eu sabia que tinha gordura, esse série, deve ser isso mesmo, adipocere. É essa característica da gordura que vira uma cera. Nessas figuras religiosas, a gente também tem que dar um desconto, porque pode existir manipulação e fraude. Então, não dá para a gente dizer, oh, meu Deus, pode ter acontecido uma fraude. Existe fenômeno verdadeiro de cunho espiritual, existe fenômenos orgânicos que não tem nada a ver com espiritualidade, e existe a farsa. Então, vamos bem devagarinho, sem muita crença nessas coisas, e vendo que isso é um fenômeno natural, mas pode ser também um indicativo de elevação ou até mesmo de alguém querendo enganar outro alguém. E é interessante que a ciência, que já está correndo atrás para saber o que está acontecendo, né? Ela diz que os fenômenos são mais comuns do que se parece, só que nós não abrimos os caixões. Geralmente abre-se os caixões das pessoas famosas, dos santos, né? E acaba se descobrindo que estão assim. Mas muitas pessoas comuns, desconhecidas, que também, se fosse aberto, seria encontrado. Então, quando o solo também, a ambiência impede ou retarda o funcionamento das bactérias, né, que vão decompor o corpo, matam a bactéria, como alguns terrenos pantanosos que são muito ácidos, alguns terrenos arenosos que têm muitos metais pesados, outros, como ela já falou, de alguns locais, isso faz com que as bactérias não consigam trabalhar, atuar ali e se preserva mais, né? Muitas vezes o que acontece é uma dessecação, né? Os tecidos moles, eles secam, tanto que a gente encontra múmias, elas estão secas por conta disso, e as bactérias não têm muito como trabalhar ali. Também isso acontece.